Bom dia, meninas e meninos. Espero que estejam bem e também motivadas e motivados para a aula 4 de língua portuguesa. Eu sou o professor Eduardo Monteiro, como já sabem, e hoje vamos trabalhar a aula 4 de língua portuguesa. Nesta aula, nós vamos trabalhar gênero dos nomes, masculino, feminino, e também vamos ver a formação do feminino. Mas antes de iniciarmos propriamente dita a nossa aula, nós vamos treinar a escrita, ou seja, nós temos um exercício de ortografia. E ortografia é a escrita correta das palavras. Vamos a isso. Estão aí? Mas antes de resolvermos isto, eu gostaria que pegassem ou que fossem buscar um caderno de linha, um lápis e uma borracha e também o vosso manual de língua portuguesa. Espero que já tenham os materiais. Agora sim, mão às obras. Juntos vamos ler o que é que vamos fazer neste momento. Completem os espaços com R, dois R's, R duplo e ou, melhor dizendo, R de forma correta. Vou repetir. Completem os espaços com dois R's ou R de forma correta. Entenderam? O R nem sempre tem o mesmo som. Há momentos em que ele tem um som forte, R, e há momentos em que ele tem um som fraco, R. Ele tem um som forte no início de uma palavra. E entre as sílabas, o R tem um som fraco. Então, para o R ter um som forte, nós fazemos o quê? Escrevemos dois R's, ou dobramos o R. Entenderam? Temos as imagens seguintes. Escuro. Estão a acompanhar-me? Isso mesmo. Carro. Garrafa. Roda. Entenderam? Então, nós temos aqui os espaços, onde vocês vão ter que completá-los com quê? Com dois R's ou com um R. Dois R's quando o som é forte, R, e um R quando o som é fraco, R. Então, aqui é fundamental o quê? Pronunciarmos corretamente todas essas palavras. Entenderam? Vamos, mão às obras. Ok, então vamos prestar atenção no que vamos apresentar agora. Escuro. Podem repetir essa palavra comigo? Escuro. Aqui, o R, o som é forte ou fraco? Escuro. Exato, o som é fraco. Então, nós escrevemos com um R. O R é que vai ficar nesse espaço. Um R. De seguida, nós temos
carro. Para repetir essa palavra, carro. Aqui o R tem um som fraco, não é? Pois não, o R aqui tem um som forte, R. Então, se o som é forte, nós fazemos o quê? Aqui completamos esse espaço com 2 R's. O R duplo, entenderam? Então fica carro com 2 R's. Porque aqui, quando se aparecer alguma dúvida, nós podemos até pensar nessa frase. Eu comprei um carro muito caro. Carro, meio de transporte, e caro, que custa muito dinheiro. Entenderam? Querem repetir isso comigo? Eu comprei um carro muito caro. Conseguiram? Isso. Garrafa. O som aqui do R é forte. Então, 2 R's. E por último ali, nessa sequência, temos roda. O R no início de uma palavra tem um som forte. Roda. Entenderam? Muito bem. Então fica um R. E até porque, em língua portuguesa, nós não temos nenhuma palavra que começa com 2 R's no início. Não existe. Serra, zero, barata e arroz. Conseguiram? Então vamos passar isto rapidamente. Para ganharmos o tempo, vocês vão escrever as palavras, vocês vão deixar os espaços e, no fim, vocês vão fazer o quê? Desenhar. Muito bem. Então, vamos corrigir. Como é que fica? Serra. O som é... Aqui o som de R é... O som de R aqui é forte. Então, 2 R's. Zero. Zero. O som é fraco, então, um R. Barata. E como podem ver, aqui nós temos vogais. E para se ter um som forte, nós fazemos o quê? Escrevemos 2 R's. E aqui, como o som é fraco, por isso nós deixamos som R. R, entre vogais, tem um som fraco. R. Barata, barata, também um som fraco, um R. E por último, arroz, R, som forte, então 2 R's. Espero que tenham gostado do nosso exercício sobre a ortografia. De seguida, vocês vão observar essas imagens. Está? Ok. Aqui nós temos menino. Ao meio nós temos um animal, certo? E o nome desse animal é isso mesmo, vaca. À frente da vaca nós temos, ou ao lado, nós temos um objeto. E o nome desse objeto exato, bola. Ali nós temos uma bola. Então, como podem ver, esse menino tem um nome. Todo mundo tem um nome. Todas as coisas têm um nome. Então, o nome deste menino é Jordani, com Y. E o nome desse animal aqui é
é vaca. E, por último, o nome desse objeto é bola. Entenderam? E eu sou um homem e eu tenho um nome. Eu sou um professor, eu tenho um nome, não é? Eu sou Eduardo. Vocês também têm um nome. Isto tem um nome. Isto é um quadro. Isto é um apontador. Entenderam? Então, tudo tem um nome. Entenderam? Então, o que são nomes? São palavras que nomeiam o quê? Pessoas, animais, coisas e outros seres em geral. Entenderam? Nomes são palavras que nomeiam o quê? Pessoas, animais, coisas e outros seres em geral. Conseguiram? Muito bem, isso mesmo. E quanto ao nome, quanto ao gênero, o nome pode ser masculino ou feminino. Vamos ver primeiro. Quanto ao gênero masculino, quando for antecedido, ou seja, que ocorre antes, quando antes desse nome aparecem essas palavrinhas, o, os, um e uns. Entenderam? Quando temos um nome e antes desse nome aparecem o, os, um e uns, nós podemos dizer que esses nomes são do gênero masculino. Como podem ver no exemplo, nós temos o, sabemos logo que o nome que vem em seguida trata-se de um nome do gênero masculino. O Pedro. Pedro é um nome masculino. Os, o nome que vem automaticamente tem que ser o nome do gênero masculino também. Os livros. A mesma coisa com um barco, o nome também é masculino, porque antes do barco temos um. E uns barcos também, os barcos que temos ali é do gênero masculino. Entenderam? O, os, um e uns. Eles aparecem antes de um nome do gênero masculino. Continuemos. Agora sim, vamos ver o gênero feminino. Feminino. Quando for antecedido de a, as, uma, umas. Entenderam? Exemplos. A Maria. As bolas. Uma régua. Umas réguas. As, uma, umas. Antecedem um nome do gênero, isso, feminino. Agora, neste momento, vamos passar para a formação do feminino. Como é que formamos o feminino? Temos algo no gênero masculino e quando pretendemos obter o seu feminino, como é que vamos fazer? Há muitas regras, mas nós vamos, pelo menos, ficar com 3 regras básicas para a aula de hoje. Entenderam? Geralmente, como é que nós formamos o feminino? Formamos o feminino de que maneira? Como? Trocando
o A da forma masculina trocamos o O, melhor dizendo, trocamos o O da forma masculina por um A. Entenderam? Esta é a regra básica para a formação do feminino. Trocar o O da forma masculina por um A. Trocamos um O da forma masculina por um A. E o exemplo vai nos esclarecer isto. Temos menino, termina por um O. E o O no final da palavra tem o som de U. Por isso é que nós lemos menino. A mesma coisa que nós vimos antes. Nós vimos O, os, e uns. Agora, por que eu li o e por que eu li os? Porque o O e o os separados têm o mesmo valor de U. Entenderam? Ok. Continuemos. Mini. Então, vamos trocar esse O por um A e ficamos com a palavra com esse nome no gênero feminino. Entenderam? Esse O de menino é a marca do gênero masculino, foi substituído ao truque. Esta marca foi substituída por quê? Por um A, que é a marca do gênero feminino. Entenderam? Muito bem. Outros casos. Já vimos a regra básica, agora vamos ver outros casos. Os nomes terminados em R e S, forma-se o feminino acrescentando-lhes o quê? Acrescentando-lhes um A. Entenderam? Os nomes terminados em R ou S, forma-se o plural, forma-se, melhor dizendo, o feminino, acrescentando-lhes ou melhor, um A. Isso mesmo. Exemplos. Pintor, termina por R. Exato. Como é que fica? Pintor fica pintor também? Não. Termina por um R, nós acrescentamos o quê? Exato. A fica pintora. De seguida nós temos português. Termina por um S. O que é que vamos fazer? Acrescentar o que é? O A. Fica portuguesa e sai o acento circunflexo. Agora nós vamos ver algo assim, meio estranho, mas também faz parte dessas regras, que é a formação do feminino com uma palavra diferente da do masculino. Ou seja, temos uma palavra que é do gênero masculino e o gênero feminino praticamente não tem nada a ver em termos de escrita. Totalmente diferente. Prestem atenção a isso. Temos aqui isso, homem. Como é que fica? Ou qual é o feminino de homem? Exato, mulher. Agora reparem só a escrita dessas palavras. Homem, mulher. Totalmente mulher, que é do gênero feminino, essa palavra é totalmente diferente dessa palavra homem. Diferente da palavra homem. Podem ver. Isso mesmo. E temos ali um animal. Temos o boi, e o feminino de boi é exato, vaca. Reparem só. Estão a ver? Que diferença. Boi, B-O-I, 3 letras, V-A-C-A, vaca. 4 letras. Entenderam? Uma sílaba, 2 sílabas. Boi começa com B, vaca começa com V. B-V.
totalmente diferentes essas duas palavras. Mas há outros exemplos também. Por exemplo, há rei, rainha. Pensem em outros exemplos. Isso mesmo. Cão, cadela. Estão a ver? Estão a ver? Então, vocês podem pensar. Passamos aos exercícios. Escrevam o gênero das palavras seguintes. Palavras deste lado e do outro, gêneros. De acordo com aquilo que já vimos, nós vamos resolver isto. Temos Isabela, Danilo, irmãos, estão aí? Mãe e casa. Do outro lado, vocês vão escrever os seus gêneros. Isabela, de que gênero é essa palavra? Exato, Isabela é do gênero feminino. Danilo, de que gênero é? Masculino. Termina por O. Irmãos, muito bem, de gênero masculino. Mãe, a mãe, do gênero feminino. E por último, casa, como podem ver, o A, então, feminino. Exercício 2. Liguem cada palavra do gênero masculino ao seu feminino. Palavras do gênero masculino. E do outro lado temos galo, tio, aluno, cavalo. E do outro lado, agora sim, melhor, temos feminino. Aluna, égua, tia e galinha. Galo, tio, aluno, cavalo. Palavras do gênero masculino, vocês vão estabelecer a ligação. Entenderam? Com o feminino do lado esquerdo e do vosso lado direito. Está? Galo. Qual é o feminino de galo? Exato, galinha. Tio, feminino de tio é fácil também, tia. Aluno, isso mesmo. Aluna. Cavalo, formação do feminino com a palavra diferente do masculino. Cavalo, égua. Terminamos o exercício. Como já sabem, sempre o professor Eduardo gosta de deixar algo para fazer lá em casa. Exatamente isto. Escrevam o feminino dos nomes seguintes. Temos esses nomes: amigo, aluno, padrinho, médico, rei e cão. Vocês vão escrever o quê? O feminino dessas palavras. No 2, inventem frases a partir do feminino das palavras que irão escrever. Então, esse exercício depende, o 2 depende do exercício 1. Entenderam? Primeiro aqui vocês vão escrever o feminino dessas palavras, o 2, frases a partir do feminino dessas palavras. Isso mesmo. Então, podem copiar.
e um bom trabalho a todos e a todas. Podem pedir ajuda aos vossos pais ou encarregados de educação e os vossos professores também estão disponíveis. Vimos, no nosso encontro de hoje, o gênero do nome, masculino, feminino, e também a formação do feminino, onde nós vimos 3 regras básicas para a formação do feminino. Terminamos o nosso encontro. Espero que tenham gostado da aula. Voltamos na próxima semana com o Aprender e Estudar em Casa.